Todas as coisas profundas e emoções das coisas são precedidas e acompanhadas pelo silêncio. Herman Melville. Nas culturas ocidentais, o silêncio é comumente utilizado como um meio de mostrar respeito e recolhimento. Um exemplo proeminente na cultura holandesa é a Marcha Silenciosa, um ritual que surgiu das caminhadas silenciosas católicas em Amsterdã. Essa tradição católica era uma reação à proibição de suas procissões pelo estabelecimento protestante. Uma marcha em silêncio, sem oração, canto, vestimentas religiosas ou atributos, não foi proibida. E assim, surgiu um novo ritual que sobreviveu até os dias de hoje. O silêncio torna os rituais poderosos. Não há música, palavras ou cantoria para distrair alguém do propósito. Na Holanda, há um evento chamado Dia da Lembrança dos Mortos. Ele homenageia a morte e o assassinato de todas as vítimas holandesas de guerras e missões de paz com 2 minutos de silêncio. Qual a melhor resistência ao ensurdecedor ruído da guerra e à alta sonoridade de pessoas violentas se envolvendo em derramamento de sangue sem sentido, além do silêncio? E quando as palavras não são suficientes, o silêncio não é a resposta mais apropriada? O poder do silêncio é versátil. O silêncio pode transcender a fala, falar sem palavras e complementar onde a linguagem verbal está ausente. E manter o silêncio também tem vantagens em termos de criatividade, saúde mental, prática espiritual e religiosa, ganhar vantagem em negociações e até mesmo como uma forma de intimidação. Este vídeo explora o poder do silêncio, apresentando 4 benefícios de permanecer em silêncio. Número 1. Quanto mais silencioso você estiver, mais você ouvirá. O místico e poeta Jalal ad-Din Muhammad Rumi percebeu uma vez que quanto mais silenciosos nos tornamos, mais somos capazes de ouvir. De seu ponto de vista místico, a escuta é essencial, já que Rumi tentava se aproximar de Deus e ouvir uma voz que não usa palavras ao permanecer em silêncio. Quando deixamos de lado todas as palavras, nos abrimos para outras vozes previamente suprimidas pelo ruído verbal contínuo. Isso pode incluir vozes internas, como o filósofo Ralph Waldo Emerson chamava de conhecimento interno, vozes externas e sons que perdemos devido à falta de escuta. Podemos ouvir de maneira eficaz se ficarmos em silêncio, tanto interna quanto externamente. Ao ficarmos em silêncio, nos tornamos receptivos ao nosso entorno. Prestamos atenção ao que nossos sentidos observam, assim aprendemos e eventualmente nos tornamos mais inteligentes e sábios. Se recusarmos a ficar em silêncio ou não ouvirmos o que os outros têm a dizer, apenas compartilhamos o que já sabemos e não aprendemos nada. O antigo filósofo Pitágoras afirmou: o tolo é conhecido por seu discurso e um homem sábio pelo silêncio. Da mesma forma, Lao Tzu escreveu: aqueles que sabem não falam, e aqueles que falam não sabem. Permanecer em silêncio nos ajuda a aprender sobre o ambiente e reconhecer perigos e oportunidades que poderíamos perder se estivéssemos ocupados demais falando. Mas também nos permite obter informações sobre nós mesmos. Muitas vezes, as pessoas estão tão ocupadas pensando demais, preocupando-se, ruminando e analisando que estão bloqueando as vozes subjacentes que estão tentando se expressar. Por exemplo, podemos esquecer de ouvir nossas intuições ou deixar que nossas dores corporais nos falem sobre problemas de saúde específicos. Ou bloqueamos ideias e soluções que já estão dentro de nós, porque nossas mentes conscientes geram muito ruído. Permanecer em silêncio também pode levar a insights mais filosóficos e espirituais. Por exemplo, geralmente as pessoas tendem a se identificar com seus pensamentos e assim acreditam que somos o que pensamos que somos, que os eus que criamos em nossas mentes são, na verdade, nós. No budismo, os pensamentos são um dos 5 agregados, fabricações da mente que confundimos por sermos nós mesmos.
Nós não somos nossos pensamentos, de acordo com Buda. E se ficarmos em silêncio e observarmos nossos pensamentos, descobriremos que tudo o que pensamos, todas as nossas ideias, conceitos e identificações, são passageiros. Portanto, de acordo com Buda, um eu fixo não está realmente lá. Mas só descobrimos a natureza ilusória dos pensamentos se ficarmos em silêncio e os observarmos e os reconhecermos pelo que são. Número 2. Silêncio estimula a criatividade. O físico teórico Albert Einstein argumentou que o silêncio estimula a mente criativa. Quando ele não conseguia criar uma ideia, ele simplesmente parava de pensar e mergulhava no silêncio, como ele mesmo o chamava, e esperava pelas informações certas virem até ele. Portanto, assim como muitas outras mentes brilhantes, Einstein passava muito tempo em solidão, utilizando o silêncio a seu favor. Como ele afirmou, e cito, "A monotonia e a solidão de uma vida tranquila estimulam a mente criativa." O diretor executivo do Neuroleadership Institute, David Rock, escreveu um artigo para a Psychology Today, afirmando que uma mente aberta é uma mente tranquila. Ele pesquisa o então chamado de momento ahá, que as pessoas têm, durante o qual uma ideia criativa ou solução surge por si só. Esses momentos ahá envolvem conexões mais fracas e menos perceptíveis entre os neurônios, o que é difícil de notar quando outros sinais mais altos dominam o cérebro. Portanto, temos insights quando nosso nível geral de atividade cerebral está baixo. Isso acontece quando estamos fazendo algo que não requer muito esforço mental, quando estamos focados em algo repetitivo ou simplesmente mais relaxados, como ao acordar. Insights requerem uma mente tranquila, pois eles próprios são silenciosos. Assim, parece que precisamos criar as circunstâncias certas para que nossas mentes se acalmem. Para algumas pessoas, isso pode ser dar uma caminhada e realizar formas repetitivas de exercício ou ouvir música calma. Para outros, como Einstein, pode ser a imersão no silêncio e na solidão. Muitas das mentes brilhantes do passado, como Isaac Newton, Elizabeth Bishop e Nikola Tesla, trabalharam sozinhas em lugares tranquilos. E você, que está me ouvindo nesse momento, em qual circunstância a sua mente se acalma? Comente aqui embaixo na seção dos comentários. Aproveita também para se inscrever, caso ainda não faça parte da nossa comunidade. Junte-se a nós e se torne uma pessoa melhor todos os dias. Número 3. Silêncio pode transmitir uma mensagem poderosa. Em muitos casos, ficar em silêncio pode transmitir uma mensagem muito mais forte do que usar palavras. Ao responder a palavras com silêncio ou utilizar pausas bem cronometradas durante conversas, somos capazes de nos comunicar efetivamente sem falar ou escrever. Os rituais silenciosos holandeses exemplificam como o silêncio cria uma mensagem forte. Por exemplo, durante o Dia da Lembrança dos Mortos em 4 de maio, os 2 minutos de silêncio são sempre o momento mais impactante de toda a cerimônia, incluindo outros rituais e discursos de diferentes pessoas. O silêncio nos permite expressar o que o discurso não pode. As muitas palavras ditas, ideias compartilhadas e promessas feitas nunca englobam totalmente a experiência humana. No entanto, o poder do silêncio como resposta à tragédia é que reconhecemos que nenhuma quantidade de palavras faz justiça ao que buscamos comemorar. É tão significativo para nós que estamos dispostos a parar de falar e ficar em silêncio por um certo período de tempo. Existe uma maneira melhor de mostrar respeito? Em uma conversa, usar o silêncio também pode ser poderoso. O autor americano Mark Twain afirmou, e cito, "A palavra certa pode ser eficaz, mas nenhuma palavra foi tão eficaz quanto uma pausa cronometrada corretamente." Pesquisas acadêmicas mostram que o silêncio em uma conversa começa a parecer insuportável após aproximadamente 4 segundos. E agora, eu vou te mostrar o porquê. A autora do livro
Cringeworthy, A Theory of Awkwardness, Melissa Dahl, escreveu em um artigo que silêncios constrangedores podem ser uma ferramenta poderosa para conseguir o que você quer. Dahl afirmou, e cito, ao pesquisar para o meu novo livro, Cringeworthy, que trata da psicologia do constrangimento, descobri que a incerteza é um grande fator na desagradabilidade de se sentir constrangido. Esses são os momentos não ensaiados da vida, quando não há uma indicação clara do que dizer ou fazer a seguir. É um achado bem estabelecido na pesquisa psicológica que o desconhecimento tende a deixar as pessoas inquietas. Fim da citação. Portanto, a incerteza causada por tais silêncios em conversas deixa as pessoas inquietas. Eu disse algo errado? Essa pessoa não gosta de mim? O que vai acontecer a seguir? E assim, a pessoa que está do outro lado do silêncio pode tomar qualquer decisão apenas para acabar com a inquietude da lacuna incerta na comunicação. E essa decisão pode ser benéfica para a pessoa corajosa o suficiente para permanecer em silêncio no momento certo. Outro benefício de ficar em silêncio durante conversas é que é mais seguro do que falar. Em algumas situações, qualquer coisa que digamos enfraquece nossa posição. Por exemplo, se estamos participando de uma conversa sobre um assunto sobre o qual não sabemos nada. Em tais casos, é mais poderoso ouvir. Não apenas porque ouvir nos dá a oportunidade de aprender, mas também porque não nos faz parecer ignorantes ao tentar parecer entendidos quando não somos. Além disso, ficar em silêncio mostra que estamos interessados e dispostos a ouvir, o que as pessoas geralmente apreciam. O escritor romano Publio Cyrus afirmou uma vez: muitas vezes lamento ter falado, mas nunca de ter ficado em silêncio. Número 4. Silêncio melhora o bem-estar. Como alguém pode se refugiar de um mundo barulhento e um intelecto ruidoso? Inúmeras experiências de muitas pessoas diferentes ao longo das eras nos dizem que o silêncio nos ajuda a acalmar nossas mentes ocupadas. Um corpo significativo de pesquisa sugere que o silêncio relaxa a mente, melhora o sono e reduz a insônia. Além disso, um estudo descobriu que 2 minutos de silêncio têm um efeito mais calmante do que ouvir música relaxante. Outros estudos mostram que a exposição ao ruído ambiental aumenta os níveis de hormônios do estresse e pode causar interrupções na estrutura do sono. O ruído desnecessário é a mais cruel ausência de cuidado que pode ser infligida a doentes ou saudáveis. Escreveu Florence Nightingale, uma reformadora social inglesa e fundadora da enfermagem moderna. Em um artigo na Psychology Today, o autor George Michelsen Foy nos diz que aprendemos a tolerar o ruído e a vê-lo como algo positivo em nossa sociedade moderna. Ruído significa que as máquinas estão funcionando. Todas as tecnologias que criamos estão em operação. Mas ao tolerar esse ruído, cometemos um erro grave, de acordo com Foy. O ruído mata, e o excesso de informações causa danos reais, e é prejudicial à nossa capacidade de funcionar. Um argumento respaldado por uma quantidade considerável de estudos. Portanto, para escapar do fluxo insalubre de informações e ruídos, precisamos incorporar o silêncio em nossas vidas. Momentos de silêncio melhoram o bem-estar geral e o desempenho. Liberdade é o que realmente estou desejando aqui, e a liberdade vem do vazio. O vazio do silêncio, das paisagens solitárias, dos olhos fechados, de se deitar em um quarto escuro e silencioso. A queda na tensão que ocorre quando tiramos férias em um lugar calmo, o instante de gravidade zero durante o orgasmo, o salto psíquico de uma boa piada, quando ela vira o mundo de cabeça para baixo por um instante. Esse vazio corta o fluxo de informações constantes e nos permite recalibrar, para pensar melhor, para questionar por um segundo nossa base. É realmente importante fazer isso. George Michelsen Foy. O silêncio é minimalista e vazio, mas imponente e poderoso. Não podemos verbalizar o silêncio, mas todos o entendem. É abrangente, misterioso mas claro, reconfortante mas doloroso, ocioso mas útil, consentidor mas rebelde e elusivo mas acessível a qualquer um. Se você chegou até aqui,
O meu muito obrigado. Olá, bem-vindo ao Curta o canal vídeo e Estoicismo compartilhe com Moderno. alguém. Antes de mais uma viagem de sabedoria e conhecimento, gostaria de te convidar a seguir nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Bom, vamos lá.